Bom, eu estava meio que indeciso, né? Desde domingo para descobrir o que eu ia falar hoje, porque a gente terminou os estudos e tudo mais. E calhou que eu vou juntar o útil ao agradável, né? Vamos pegar e fazer um panorama do Antigo Testamento. Aproveitar que é uma das coisas que eu tenho que estudar para fazer a prova, né? No final do ano. A gente já faz as duas coisas. Então vamos fazer um grande, como é que diz? Acho que é do francês, un passant, né? Fazer um grande apanhado dos principais acontecimentos e da mensagem geral do Antigo Testamento, começando, claro, de Gênesis. E a gente começa a perceber, quando a gente passa a ler a Bíblia, desde o começo, e principalmente na narrativa de Gênesis, que toda a Escritura vai tratar de uma única história. Isso é uma das coisas mais belas da Escritura. Um texto, né, que foi escrito por milhares de anos, por dezenas de autores diferentes. A maioria deles nunca se conheceu. E ainda assim, o livro todo fala de uma mesma história, uma mesma narrativa, apontando para o mesmo fim, para o mesmo lugar. E Gênesis, ele pode ser dividido em dois grupos maiores. O primeiro grupo, onde lida com Deus e o mundo e a humanidade, a relação entre a humanidade com Deus, a história da humanidade estar separada com Deus, porque a gente sabe e a gente percebe ao longo da história da humanidade que, independente da cultura, independente da religião, independente da época, todas elas tiveram a noção de que há uma divindade. Sempre haviam indivíduos que não concordavam, mas, no geral, as civilizações, as pessoas percebiam que havia uma divindade, alguns acreditavam em mais de uma, e que, de alguma forma, eles estavam separados dessa divindade. De alguma forma, essa divindade estava num patamar superior, ou numa habitação superior, num plano diferente. E nós vemos, no primeiro momento de Gênesis, a história ou a narrativa de como isso se deu. Como é que o ser humano está num plano diferente da divindade? Por que é que o ser humano está separado da divindade? E por que é que Deus é algo tão distante? E nós aqui estamos tão distantes dessa divindade. E isso se dá do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. Nós vemos uma narrativa ali trazendo a história da humanidade paralelo com a história de Deus envolvido nessa humanidade. Já dos capítulos 12 aos 50, nós temos a história de Deus com um homem em particular, ou com uma família em particular, que é onde entra Abraão e a sua descendência. A partir do capítulo 12, que conecta tanto a primeira parte com a segunda, nós começamos a ver Deus escolhendo ativamente uma pessoa ou um grupo de pessoas para então intervir para que o seu plano, para que a sua vontade seja feita ali entre a humanidade. Não que antes ele não intervisse, porque intervém, mas agora ele faz isso por meio ou por intermédio de pessoas, não apenas por intermédio da sua ação direta. E esses dois períodos, como eu disse, vão estar conectados pelo que ocorre no capítulo 12. Vamos começar, como sempre, do começo, né? Eu não vou, já deixar claro aqui que eu não vou, como a ideia aqui é passar o livro com os principais acontecimentos, com os principais desdobramentos da história, eu não vou me deter aqui, por exemplo, na literalidade ou não dos dias da criação, na literalidade ou não de Gênesis 1 a 3, isso para mim no momento não é importante. Eu quero tratar dos fatos ocorridos. O fato é que Deus criou, o fato é que houve um jardim, o fato é que houve um casal, o fato é que houve o pecado, o fato é que o diabo se infiltrou para trazer a queda. Não quero entrar nos pormenores, senão a gente vai ficar muito tempo só em determinadas coisas. Então, o que eu quero trazer são os acontecimentos. Eles estão aqui, se são literais ou se são literalistas, melhor dizendo, ou são figuras, aí cabe uma outra discussão, para uma outra oportunidade, para um outro momento. Bom, na criação nós temos o começo de tudo, onde Deus aparece dando ordem à desordem. Lá em Gênesis 1, nós vemos a própria terra sendo descrita como sem forma, vazia e cheia de trevas. Havia trevas
sobre toda a superfície da terra. E a única coisa que acontecia naquele momento era o Espírito de Deus que estava pairando ou andando, se movendo sobre essas águas. E é interessante, Moisés, ele já começa dizendo águas, ou havia águas sobre a terra, por uma razão até didática para o público que ele estava escrevendo. A água, principalmente em Gênesis, ela pode trazer uma ideia de caos, de desordem, de conflito, de dificuldade. E nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento sendo retratado em Jó, no próprio Gênesis. Nós vemos isso nos Salmos, até mesmo em Apocalipse aparece essa linguagem. E quando a gente percebe que Moisés, ele tinha uma intenção com o seu texto, que era mostrar para pessoas acostumadas com as divindades egípcias, a gente começa a perceber que nos detalhes Moisés já começa a querer confrontar toda essa percepção que eles aprenderam no Egito. Não que eles não tivessem guardado a tradição deles, porque eles guardaram, mas eles começam a ser confrontados com aquela realidade que lhes era tão natural. E Moisés já começa aqui com as águas, com essa figura da água em si. Não estou dizendo que não havia água, ou que aqui é tudo uma parábola. Não, não é isso. Mas que a figura da água ali, estando ali, ela também queria passar uma mensagem maior para os seus leitores. No começo só havia caos, só havia confusão, só havia desordem, melhor dizendo, só havia trevas. E a única coisa que estava diferente disso tudo era Deus. A única coisa que botava ordem em todas essas coisas era o próprio Deus. E nós temos então os dias da criação, sendo o primeiro dia a criação da luz e da noite, do dia e da noite, a separação entre dia e noite. No segundo, a separação do céu e do mar. No terceiro, o surgimento da terra seca e da vegetação. Só no quarto nós temos a criação do sol, da lua e das estrelas. No quinto, a criação de toda a vida marinha. E no sexto, a criação de toda a vida terrestre, incluindo a humanidade. E como a gente sabe, no sétimo dia é dito que Deus descansou da sua criação. A cada fim de manhã e de tarde, nós vemos Deus fazendo uma pequena observação. Quem consegue se lembrar dessa pequena observação? Toda vez que Deus terminava de criar algo, ao findar-se da manhã e tarde daquele dia, ele dizia o quê? Que era bom. E viu Deus que era bom. Então, tudo o que Deus estava fazendo, ele via que era bom. Não podia ser diferente. Então, nessa criação, nessa etapa de criação, Deus vai fazendo cada vez mais coisas boas, coisas boas, coisas boas, dando lugar a toda aquela confusão, aquelas trevas, aquele caos que havia no começo. Só que há uma única diferença justamente no sexto dia. Deus não fala que era bom. O que ele fala no sexto dia? Uma pequena diferença. Oi? Muito, exatamente. E Deus viu que era muito bom. Por quê? Por causa do homem. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. E nesse dia, Deus olha e fala: isso que eu criei não é só bom, é muito bom. Por quê? Porque nós vemos no ser humano, em toda a criação, de todo o universo, da menor partícula até a maior das estruturas, o ser humano é o único que é dotado da imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos nós nascemos ou fomos criados com o propósito de estarmos conectados com o próprio Deus, de mostrar ao resto da criação as características de Deus, aquelas que Ele decidiu comunicar a nós, ou de expressar o caráter de Deus, ou de mostrar que Deus, Ele se faz presente de alguma forma, Ele se mostra real e presente de alguma forma através da sua criação. Então foi dado ao homem, diferente a todas as outras criaturas, o governo e a autoridade sobre todas as coisas criadas. Foi dado ao homem o direito de reinar sobre toda a criação, de forma responsável, de forma bondosa, não explorando os seus recursos, mas de forma que a terra fosse habitada tanto pelo homem quanto por todas as outras criaturas e vivesse em harmonia. E como representante de Deus, ao governar essa criação, deveríamos governar como Deus governaria. Deveríamos governar segundo o caráter e a boa vontade de Deus. Seguindo desse ponto de partida,
nós vemos também a mulher, e é importante dizer que a mulher, quando é criada, ela vem criada da costela, ou do lado de Adão, justamente para ser a auxiliadora, ou aquela que a ajuda, aquela que caminha junto, aquela que está ao lado do seu companheiro. Então é uma regência dupla, onde os dois, complementarmente, um ao outro, acabam governando toda a criação. Não é um governo onde um se impõe ao outro, nem onde o outro se impõe ao um, mas onde um complementa o outro e os dois governam toda a criação segundo a vontade de Deus. Bom, até aí, tudo certo, tudo uma maravilha, o ser humano vivendo em paz, a criação vivendo em paz, todo mundo, o ser humano governando ali. É dito até que Adão começa a dar nomes aos animais antes da mulher ser criada, né? E até aí o homem estava tranquilamente obedecendo a Deus. Só que a gente é introduzido nesse momento a duas árvores. Uma é a árvore da vida, que só vai aparecer de novo lá no Apocalipse, como a árvore de que nós nos alimentaremos para vivermos eternamente com Deus. E a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, então, ele dá para o ser humano, junto com os seus privilégios, de ser a imagem e semelhança de Deus, de ser governador, de ser literalmente um embaixador de Deus na terra, ele também dá o dever de obedecer a Deus e de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui eu queria que vocês pensassem junto comigo, mais do que apenas uma árvore. De novo, não estou dizendo que não havia uma árvore e que ela não existe, mas mais do que uma árvore, pensa comigo a ideia que Moisés está querendo passar aqui para a gente. Quando o homem é colocado para governar toda a criação, segundo a ordem de Deus, segundo o próprio entendimento de Deus e não do homem, ele está dizendo assim, ó, você vai viver aqui, vai reinar aqui, vai governar aqui, só que você vai se alimentar daquela árvore e de todas as outras, menos aquela. E por que a árvore se chama de conhecimento do bem e do mal? Porque naquele momento, Deus estava dando a oportunidade do homem fazer o quê? Escolher. Quem vai definir o que é bem e o que é mal? Será você ou serei eu? Deus estava dizendo para o homem, você tem a oportunidade de fazer as coisas do seu jeito. E a árvore estava lá para ele fazer as coisas do jeito dele. Mas eu estou te dizendo, isso não é bom. Isso é mal. Você não deve fazer isso, porque o dia que você fizer isso, você certamente morrerá. Então essa árvore do bem e do mal, ela representa também a busca do homem em querer conhecer todas as coisas, a parte de Deus. Porque o conhecimento, ele é bom em si. O problema é quando nós queremos conhecer a parte de Deus, ou além do que Deus nos faz poder conhecer. Então o ser humano vê nessa árvore mais à frente, e a gente vai entrar nessa parte daqui a pouco, que ele vai ter a oportunidade de, eu posso decidir para mim o que é certo e o que é errado. Eu não preciso depender do que Deus fala que é certo e o que é errado. Porque e se eu discordar de Deus, como é que faz? Então, talvez seja uma boa ideia, né? Eu decidir o que é bem e o que é mal. E até agora, somente Deus estava dizendo aquilo que era bom. Só Ele dizia, e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Até agora, era Deus quem dizia o que era bom. E Deus então dá a liberdade e a dignidade ao homem de escolher se confia no juízo de Deus ou se vai então desafiar esse juízo para confiar no próprio juízo. E junto com essa árvore, temos também, como eu disse, a árvore da vida, que representa justamente a vida que é adquirida ao estar se alimentando de Deus. Porque a árvore é algo de que você colhe um fruto e desse fruto você se alimenta. Essa, inclusive, é a ideia da árvore da vida no Apocalipse. Porque no Apocalipse é dito que nós comeremos da árvore da vida. Porque nós seremos alimentados do próprio Deus. Deus nos nutrirá da vida eterna. E por termos Deus, não morreremos mais. Agora eu vou pensar que, por exemplo, no livro de Apocalipse, num tempo regular, eu vou ter que todo dia colher uma árvore para comer do seu fruto, para então viver eternamente? Pode ser. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é que Deus é quem dá a vida e quem alimenta o ser humano de vida.
Então não é possível aproveitar do fruto de ambas as árvores. Ou você se alimenta de Deus, ou você se alimenta da outra árvore, da independência de Deus. A única coisa que sabemos com certeza é que a árvore da vida, ou seja, o caminho para a vida eterna, só é conquistado, só é conseguido se estivermos conectados com Deus, se estivermos nos alimentando com Deus. A partir do momento em que nós queremos uma independência de Deus, seguir as nossas próprias regras, seguir os nossos próprios desejos, conceitos, valores, aí nós passamos a morrer, como disse o próprio Deus. Nós, de fato, teremos um conhecimento do que é bem e mal segundo as minhas regras, mas a que preço? Ao preço da morte, ao preço da separação do próprio Deus. Então aparece a figura da serpente. E a única coisa que nós sabemos também da serpente é que ela foi criada por Deus, uma criatura também feita por Deus, e que essa criatura está em rebelião contra Deus. Então, essa serpente vai até Eva, ainda lá no jardim, e lá nos versículos 4 e 5 do capítulo 3, a serpente vai dizer para a mulher: é certo que vocês não morrerão. Por quê? Porque Eva estava ali, bonitinha, tal, cuidando do seu jardim, olhando as borboletas, indo à toa. Como a vida é fácil. E aí chegou a cobra e falou: peraí, vamos lá. Ei, você pode comer de todas as árvores? Falou: posso, menos de uma, aquela árvore lá, porque Deus disse que se a gente comer a gente vai morrer. Aí a serpente vai dizer o quê? Não é bem assim. Veja bem, é certo que vocês não vão morrer se vocês comerem dessa árvore, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Os seus olhos vão se abrir e vocês conhecerão o bem e o mal. Então a serpente, ela começa a criar meias verdades. Ela pega uma verdade, dá uma mascarada nela ali e apresenta aquilo ali de uma forma mais atrativa para Eva. Por exemplo, a verdade que a serpente usa: a morte física, ela é uma consequência, mas de fato Adão e Eva não morreram na hora que comeram. Então quando a serpente diz vocês não morrerão, é um meio certo, né? De fato eles não morreram ali na hora. Só que a verdade completa é que por causa da morte espiritual, ao comerem daquele fruto, eles morreriam futuramente. Então ela disse, mas não disse. Outra coisa que ela meio que disse foi que eles seriam como Deus. E a ironia está aqui. Moisés aqui, ele, genial, uma ironia do discurso da serpente. Vocês vão ser como Deus. Vocês lembram o que Deus disse antes de criar o homem? O que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebe a ironia? O homem já era como Deus, em certo sentido. Já era semelhante a Deus. Aquilo que a serpente estava usando para tentar Eva já tinha. E ainda assim, Eva se sentiu atraída por aquilo. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. Só que eles quiseram ser um pouco mais. Não apenas imagem e semelhança. Quem sabe se eu puder ser um pouco mais que isso. Não à toa, após essas palavras, em Gênesis 3, versículo 6, o que é dito que a mulher faz? Que ela olhou para a árvore e viu que ela era o quê? Lembra? O que ela era? Árvore. Como? Agradável aos olhos, que mais? Boa e desejável para dar entendimento, conhecimento. Na hora que a serpente olhou, porque pense, Adão e Eva, a gente não sabe quanto tempo eles estavam ali, não sabe quantas vezes eles passaram por aquela árvore, ou se eles não olhavam ou não passavam perto. Mas em nenhum momento o olhar de Eva havia se virado para aquela árvore com vontade de desejar aquela árvore. Era apenas mais uma árvore. Inclusive eu acho que eles a evitavam. Agora, com essa pequena palavra da serpente, ela já começou a olhar diferente para a árvore. Ela já começou a achar a árvore boa, a árvore agradável. Ela já começou a ter desejo pela árvore. Então é quando ela pega o fruto, come o fruto e dá ao seu marido.
E nessa hora nós podemos entender que Adão estava junto com ela, neste momento. Porque ela deu ao seu marido, provavelmente ele estava ali. Além de termos o problema da Eva ser seduzida, temos o problema do homem de ser omisso. E não estar cumprindo com a sua responsabilidade de impedir a ação do diabo sobre a mulher. E aí, ao invés de confiar em Deus, o que eles fizeram? Buscaram então a sua própria autonomia. Então nós vamos agora para a consequência. Bom, qual foi a consequência? A primeira consequência dessa suposta liberdade e conhecimento foi a percepção dos dois de que ambos estavam vulneráveis, eles estavam nus e sentiram vergonha. Eles perceberam que eles estavam vulneráveis e não podiam mais confiar um no outro. Então foram se esconder, fizeram roupas para si, tiveram vergonha um do outro. Onde já se viu um casal ter vergonha um do outro? Um homem ter vergonha de sua mulher, ou a mulher ter vergonha do seu homem? Aconteceu com eles. Porque eles se viram como completos estranhos. Se viram como pessoas antagônicas daquele mundo. Não havia mais harmonia. A harmonia que havia entre os dois foi quebrada. Assim como a harmonia que havia entre eles e Deus. E junto dessa quebra de confiança, houve o medo e a discórdia. Esse casal que vivia então em perfeita harmonia, qual foi a primeira atitude que eles fizeram? Um com o outro. Quando Deus vem ao encontro deles, o que eles fizeram? Além de se esconder. Um acusou o outro. Olha só. Quando Deus chega, porque Deus vinha ter com eles ao final de toda a tarde, ao entardecer, né? E quando eles ouvem a voz de Deus, eles vão se esconder. E Deus, percebendo que eles se esconderam, vai encarar os dois, vai falar: o que aconteceu? Vocês comeram da árvore que eu falei para vocês não comerem? Primeira coisa que o homem fala, porque Deus vai ter com o homem, primeiro. A responsabilidade primeira era dele. Não é que a mulher não tinha responsabilidade, ela tinha. Mas o homem estava responsável por ela. Então, Deus vai até o homem e diz: o que aconteceu? Você comeu? A primeira coisa que o homem fala é Deus, comi? Não. Ah, Deus me perdoa? Não. Não havia nem sequer arrependimento. A gente não vê traços de arrependimento. Não vê traços de remorso. A gente vê o homem dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava aqui bem de boa. Tem até uma piada, né, que fala que Deus, quando viu que o ser humano estava tranquilo demais, ele foi lá e fez a mulher, né? Por quê? Por que isso? É o mesmo pensamento de Adão. Ó, Deus, eu estava de boa, estava tranquilo. Estava pondo nome nos bichos aqui. Eu nem pedi mulher para o Senhor, porque Gênesis, Adão não pede mulher para o Senhor. É Deus quem dá. Foi o Senhor que me deu essa mulher aí. Aí quando chega para Eva, o que Eva fala? Ele tem razão, fui eu que dei o fruto para ele e eu comi também. Não, foi a serpente, ó, a culpa não é minha não. É com aquele bicho ali, que o Senhor fez também, a propósito, viu, vossa eminência. O Senhor que fez, né, e deixou entrar. Então, a gente começa a ver o homem incapaz de se arrepender pelos seus atos, colocando a culpa em outros para que ele não seja responsabilizado pela sua própria culpa. O que é isso além do pecado? Uma atitude tão comum. Já viu? A pessoa faz a coisa errada e depois que alguém descobre, ela ainda fica brava porque descobriram? Como se fosse a maior injustiça do mundo. Você está repreendendo a pessoa porque ela fez uma coisa errada, ela fica brava. É o que acontece aqui com a humanidade desde o começo. E aí então Deus vai até a serpente. E ele chega à serpente e ele vai agora citar... Não sei se na Bíblia de vocês está igual na minha. Na minha ela parece como se fosse um poeminha, em 3 sentenças que Deus dá. Primeiro ele dá uma sentença para a serpente. Quem puder, lê para mim o versículo 14 e 15, por favor. Olha só,
Então, a primeira sentença que é dada à serpente. Deus, então, ele vai de forma retroativa. O homem acusou a mulher que acusou a serpente. Então, ele começa com a serpente, vai para a mulher, vai para o homem. Primeira coisa que ele diz para a serpente é que maldita é ela entre todos os animais. Muitos usam desse versículo para maltratar as cobras, sabia? Para matar mesmo, para extinguir e caçar as cobras. É um problema. Só que a gente esquece que Deus aqui ele não está falando com a serpente simplesmente. Ele está falando com aquele que Jesus chamou de a antiga serpente, que não é uma serpente. Deus está falando com o próprio diabo. Maldito é você entre todas as criaturas. De todas as coisas que eu fiz, você é a mais maldita de todas elas. Por quê? Porque você não se conformou em estar em rebelião, quis arrastar todo o resto da criação junto com você. Por sua culpa, não só você está perdido, agora toda essa gente aqui também vai junto. Por sua culpa. E por causa disso você é maldito entre todos aqueles que eu criei. A segunda coisa que Deus vai dizer para essa serpente é que ele vai colocar uma inimizade entre ela, ou entre o diabo, e a descendência da mulher. Significa que, e eu já ouvi isso quando eu era mais novo, por isso que o ser humano tem medo de cobra. Não, se fosse assim, né? Então, o tigre, coitado, maldito também. Né? O lobo também, coitado do lobo. Né? E não é essa a ideia. A ideia é que Deus está anunciando o que nós chamamos de proto-evangelho, que é um nome bonito para dizer o primeiro evangelho. O que Deus está dizendo aqui? Ó? Isso que você está fazendo, nem nisso você vai sair vitorioso. Porque eu vou colocar uma inimizade entre você e alguém que virá da mulher. E esse alguém que virá da mulher, você vai até ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. Então, ainda que você cause dano a essa pessoa, e nós vamos ver mais à frente que essa pessoa é Jesus, ainda que você o mate, ou seja, o fira, ele vai pisar na sua cabeça. A ferida que ele vai te fazer vai ser infinitamente maior do que você vai fazer com ele. Enquanto você vai feri-lo, ele vai te destruir, ele vai te matar, ele vai acabar com a sua ação, ele vai pisar na sua cabeça. Então nós temos a serpente recebendo o juízo do próprio Deus, ou seja, Deus anunciando já que ela já perdeu. Embora ela tenha tentado estragar todas as coisas, ela já perdeu. Fê, tem um microfone, pastor? Esse ponto é bem interessante porque está muito comum hoje mensagens, né? Pessoas pertencentes à ICAR, a Igreja Católica, Apostólica Romana, dizendo que o antagonismo aqui não é entre o descendente da mulher, né? E o diabo. O antagonismo é entre Eva, a primeira mulher, e Maria, a segunda mulher, né? Que assim como o pecado entrou por Eva, ele sai por Maria, que quem pisa a cabeça da serpente é Maria. Então o texto diz literalmente que a inimizade é entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Perfeito. Bom, passando da sentença da serpente, nós então vamos para a mulher. E o que é dito no versículo 16, quem puder ler? Só o 16. E disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meia dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então nós temos a mulher recebendo um aumento nas dores de parto. Não sabemos se já havia alguma dor e era pouca, ou se a partir de aqui começou a ter dor. De um jeito ou de outro, o parto agora começou a se tornar algo que causaria muita dor e muito sofrimento à mulher. Por que Deus está dizendo isso? Deus acabou de dizer que o descendente da mulher
é quem vai trazer derrota à serpente. Então, a partir desse momento, Deus está dizendo, ó, a confusão que vocês se meteram, vocês podem sair dela desde que o descendente da mulher apareça, surja, nasça. Como é que isso vai acontecer? Através, da reprodução. Então, a partir desse momento, nós vemos uma grande expectativa para que esse descendente nasça. Só que, ao mesmo tempo, essa expectativa vai vir acompanhada de dor e sofrimento para a mulher. Por quê? Porque justamente ela também é responsável pela situação em que nós nos encontramos hoje, que é um mundo cheio de pecado. Então Deus está dando a ela uma punição na área em que justamente é a área que virá aquele que resolverá essa situação, que é como é que eu posso chamar? Na reprodução humana, vamos dizer assim. E outra coisa interessante, eu estava até estudando esse texto com um pouquinho mais de profundidade, porque ele é um pouquinho complicado. Quando Deus fala aqui, o desejo da mulher está para o seu marido. Algumas não, acho que a única tradução que faz isso hoje é a NVI, a nova NVI, a novíssima NVI, que fizeram uma nova da nova. De vez colocar o seu desejo é para o seu marido, eles traduziram como o seu desejo é contra o seu marido. Por quê? Há um consenso hoje entre os nerds da teologia que a ideia que se parece aqui, inclusive a palavra que é usada aqui e é usada logo em seguida, uns versículos mais à frente, quando Deus vai falar com Caim, ela traz muito mais a ideia de que esse desejo é contrário àquilo ao qual ele está se relacionando. Então a mulher, a partir dali, ela estaria em desacordo, ela estaria em desarmonia. E isso casa muito bem com o que aconteceu no contexto próximo ao pecado de Adão e Eva. Nós percebemos que a partir desse momento, aquela união perfeita, a harmonia que havia entre os dois, é quebrada. Você vê uma dominação ao longo da história do homem sobre a mulher e uma guerra, até hoje em dia é a guerra cultural, mas você vê também uma guerra de algumas mulheres contra os homens, querendo a sua independência, querendo a sua emancipação. Muitas vezes ao longo da história esse desejo de querer direitos foi legítimo, porque houve sim muita exploração do homem sobre a mulher ao longo da história. Mas ao mesmo tempo nós vemos que esse desejo ele está contaminado pelo pecado, porque ele se excede. A mulher em alguns momentos não busca a justiça, mas busca ser maior. A velha frase que diz que o sonho do oprimido é ser opressor, é aqui onde entra isso que Deus está falando. O desejo, a harmonia, aquilo que você poderia ser em conjunto com seu marido agora está prejudicado. Não é que você não deva ser auxiliadora mais, mas agora por conta do pecado, essa sua função de auxiliadora será muito mais difícil para você, porque o seu desejo estará contra o seu marido. E por fim, ele vai se dirigir ao homem. E ao homem ele vai dizer que por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas ou em cansaço você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então nós temos uma maldição sobre a terra, ou sobre a criação. Nós vemos toda a criação sendo afetada pelo pecado, ao ponto de Paulo dizer lá em Romanos que a criação geme como em dores de parto, com a expectativa de que os filhos de Deus finalmente se revelem como tais, para que tudo então seja redimido pelo Criador. Então toda a criação, não é só o homem que está manchado pelo pecado. E ele vai dizer que para o homem conseguir sobreviver, ou seja, a mera sobrevivência nessa criação, virá com muito cansaço, suor e luta. Não existe mais um meio de você sobreviver da terra sem que isso lhe dê cansaço e dê fadiga. Por quê? Porque Deus disse que agora, com o suor do seu rosto, você comerá, você viverá. Isso foi parte do próprio castigo de Deus. Até aqui tudo certo? Algum acréscimo? Não? Bom, estamos terminando. Entrando aqui
na penúltima parte, nós vamos falar de Caim e Abel. Agora, esse pecado vai começar a cada vez mais entrar e se espalhar na criação de Deus. O pecado agora não está mais restrito ao homem e à mulher. A gente começa a ver que não só eles que pecaram lá no princípio são pecadores. Os seus filhos também vão sofrer essa consequência. Porque a gente poderia pensar, bom, Adão e Eva pecaram, beleza, eles são pecadores. Mas que culpa tem aquele que nasce e que não estava lá e que não escolheu a árvore do bem e do mal? Nós vamos ver que apesar de nós não sermos culpados do pecado especificamente de Adão, nós temos os nossos próprios. Ninguém é inocente, ou ninguém é culpado necessariamente pelo pecado de Adão. Mas todos nós temos pecados pelos quais nós seremos culpados se não formos justificados por Deus. Então, o primeiro casal de irmãos foi justamente dentro da família, dentro do seio familiar, dentro de uma casa onde dois irmãos habitavam, que surgiu um crime que até hoje é impensável. É uma barbaridade. É crueldade assim, que até, como vou usar a expressão emprestada do apóstolo Paulo, até entre os gentios não se faz algo assim, que foi o assassinato entre dois irmãos. Quando nós vemos toda essa história de Caim e Abel, nós vemos o pecado desde o começo já mostrando a sua forma mais cruel e violenta, onde dois irmãos, pessoas que deveriam se amar, pessoas que deveriam estar juntas, de repente, um mata o outro, um odeia o outro, a ponto de tirar a vida do outro. E não foi por algo assim grave, foi por besteira, foi por inveja. Lá em Gênesis 4, versículo 4 e 5, nós lemos que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste rebanho. Ou seja, Abel pegou o que ele tinha de melhor. Primícias é a primeira parte. No mundo onde o seu sustento é o seu gado, o seu rebanho, e você pega a primeira parte, você está, de certa forma, comprometendo os seus ganhos para oferecer a Deus. É como se você pegasse a primeira parte da sua renda e oferecesse a Deus, ainda que isso lhe custasse, que certamente custaria para Abel. Ele teria que esperar um novo ciclo de reprodução daquele gado, para então poder tirar proveito dele, porque ele já pegou o primeiro. Ele não esperou aquele primeiro crescer e dar mais cria, não, ele pegou a primícia do gado e ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor, enquanto Caim oferece parte da sua lavoura. Quando Caim dá aquilo que lhe sobra ou aquilo que lhe é conveniente, enquanto Abel lhe dá o melhor a Deus, o correto a se presumir é que Deus vai aceitar justamente o de quem? De Abel, e vai rejeitar o de Caim. E é o que acontece. Porém, é dito que Caim fica com muita raiva, a ponto de fechar a cara. Por quê? Porque Deus não se agradou da sua oferta. Lembra que lá no começo, quando Adão e Eva erraram, eles ainda acharam ruim que Deus foi cobrar deles. De novo a gente vê essa mentalidade. A pessoa faz algo errado e quando é cobrada porque fez algo errado, ela ainda acha ruim. Como se ela estivesse sofrendo uma completa injustiça. Só que ainda que a oferta de Caim tivesse sido rejeitada, Deus vai dar uma oportunidade para Caim. Deus vai agir com misericórdia para Caim. Ele vai dizer lá em Gênesis 4, versículos 6 e 7, ele vai perguntar para Caim: olha Caim, por que você está tão irritado? Por que você está com a sua cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Deus não estava recusando Caim, assim, por recusar. Deus estava dizendo: Caim, se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Assim como eu aceitei Abel. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado bate à sua porta. Essa raiva que você está sentindo é o pecado batendo à sua porta. E cabe a você dominá-lo. E aqui surge aquela palavrinha que eu disse lá, da mulher, do desejo contra o seu marido. Ele vai falar: o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine.
Ou seja, o pecado está se levantando para ir contra você. O pecado está batendo a sua porta, está sussurrando no seu ouvido e dizendo para você fazer algo que você sabe que não é correto. E cabe a você dominar esse pecado. É sua responsabilidade dominar esse pecado. Mas a gente sabe o que acontece. Caim não domina o seu pecado. E a consequência do pecado de Caim está lá em Gênesis 4, dos versos 9 a 16. Aliás, antes disso, dos versos 8 até o 16. Caim mata Abel. E quando Caim mata Abel, Deus faz a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Vai até Caim. E ele faz a mesma pergunta que fez com Adão e Eva. Vocês comeram? Só que agora ele vai falar: cadê Abel, seu irmão? Aí Caim vai dizer o quê? Não sei. Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Aí tipo aquele, né? Ah, mostradinho, né? Ah, esse aí é a mostradinha. É desses que eu gosto, Deus deve pensar. Ah, é? Você não sabe onde está o seu irmão? E aí Deus vai dizer que o sangue de Abel clamava em alta voz contra Caim. Então Deus vai trazer também uma maldição semelhante ao que aconteceu no Jardim do Éden. Ele vai dizer o seguinte: quando você cultivar o solo, ele não vai lhe dar nada. Ele não vai lhe dar a sua força. Você vai ser fugitivo e errante por toda a terra. Caim, quando ouve disso, reclama com Deus dizendo: meu castigo é grande demais, não poderei suportá-lo. Eis que hoje o Senhor me expulsa da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Então Caim está dizendo: esse castigo é cruel demais. Isso que o Senhor está fazendo não é justo. Como eu poderei viver assim? E o Senhor, assim como fez com Adão e Eva, agiu com misericórdia, ainda que Caim não merecesse. Caim merecia morrer naquele momento. Deus deveria ter inaugurado o apedrejamento ali, e ele mesmo ter apedrejado Caim, porque seria a paga justa pelo que ele fez com o seu irmão. Mas Deus, o que Deus fala para Caim? Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Deus está dizendo: ninguém vai te matar, porque eu vou pôr um sinal em você. E Deus põe um sinal que a gente não sabe o que é, para que quem te veja saiba, se meter com você, vai se meter comigo. Aquela pessoa que fizer algo contra você, vai prestar contas comigo, disse Deus. Quem é Caim para ficar debaixo da proteção de Deus assim? Novamente Deus agindo com misericórdia, até mesmo com Caim. Por fim, depois desses acontecimentos, começamos a ver a apresentação de 2 linhagens distintas: a de Caim e a de um outro filho de Adão e Eva, chamado Sete. Caim, depois de ser expulso, ou de ser amaldiçoado, ele vai edificar uma cidade com o nome do seu filho, Enoque. E isso mostra o ser humano seguindo o seu desejo de construir a sua própria história e deixar marcado na história o seu próprio nome, como se ele fosse o dono da sua história, como se as gerações seguintes tivessem a obrigação de conhecer quem foi Caim, porque Caim foi uma pessoa importante. O legado de Caim foi essa cidade, a busca pelo orgulho, a busca por ter aquilo que seja próprio, aquilo que o enalteça, aquilo que o grandifique. E nem sei se existe essa palavra, acho que não existe, não. Inventei agora. E da linhagem de Caim, nós vemos o primeiro caso de poligamia registrado. Olha só. Justamente aquelas pessoas que se apartaram do convívio de Deus, que se apartaram de ter uma relação com Deus, foi justamente dessas pessoas que nós tivemos o primeiro caso de poligamia, com Lameque e as suas 2 esposas. E essa relação problemática, que vai se repetir ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos ela nascendo com Lameque. Lameque este, um homem que se gabava de ser mais cruel e vingativo do que Caim. Lameque diz que ele matou 2 pessoas, um homem e um jovem. E por quê?
Quem sabe por que Lameque matou essas duas pessoas? Um feriu e outro pisou no pé. E agora imagine você, num belo dia, seguindo a sua vida, você sem querer pisa no pé de uma pessoa. E essa pessoa é Lameque. Lascou, né? Ó céus. Imagine, dá de cara com Lameque. E Lameque vai dizer justamente isso. Se Caim for vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Só que ao contrário, quando a gente começa a perceber os detalhes do texto, a gente começa a ver que as coisas estão muito bem explicadinhas ali. Se vocês lembrarem a sequência lógica do texto de Caim, a gente vê que com Lameque ele recita um poema mais ou menos para casar com o que Deus disse com Caim. Só que Lameque não recebeu misericórdia de Deus. Moisés está mostrando aqui, o pecado está cada vez pior. O homem está cada vez mais longe de Deus. E se com Caim, o humano já estando longe de Deus, Deus foi misericordioso e deu proteção a Caim, com Lameque, que estava mais distante ainda, ele se viu no direito de se dar essa autoproteção. Ou seja, Lameque se colocou na posição de dizer que ele era maior, mais importante, mais vingativo e tinha uma proteção melhor que a de Caim. Olha, se Deus vingou Caim 7 vezes, pode ter certeza que se alguém me matar, eu serei vingado 70 vezes 7. Com base em quê? Com base na arrogância dele. Lameque se mostrando como um arrogante que se via mais misericordioso ou mais implacável do que Caim e do que o próprio Deus. Interessante que o 70 vezes 7 é usado lá no Novo Testamento para o perdão, né? Exatamente. 70 vezes 7 num único dia. E a única vez que é usado pelo próprio Deus, Jesus, para fazer o oposto do que Lameque fez. Se Lameque queria se vingar 70 vezes 7, Deus disse para perdoar 70 vezes 7, né? Muito bom. Então Lameque, ele tenta se colocar no mesmo patamar que o Criador, ele se julga mais justo que Deus, faz para si as suas regras e a sua proteção e se orgulha de ser mais violento e vingativo que Caim. Agora os descendentes de Sete são descritos bem mais brevemente, não é citado por enquanto detalhes, mas é dito que a Sete também nasceu um filho ao qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então é na linhagem de Sete onde nós vemos o nome do Senhor começar a ser invocado. Se com Caim a coisa ficava cada vez pior, e um que matou o irmão, depois o outro matou 2 pessoas desconhecidas só porque lhe feriram ou pisaram no pé, agora em Sete não. A linhagem de Sete você tem, ainda que uma linhagem com pecado, você começa a ver essa linhagem ainda resguardando traços do que era o relacionamento de Adão com Eva e o Criador. Com Enos, o nome de Deus começou a ser invocado. E aqui é proposital, Moisés escreveu o nome de Deus porque a gente tem, ao decorrer da narrativa bíblica, mas em Êxodo, Deus revelando o seu nome. E Moisés está dizendo aqui, o nome de Deus que foi revelado lá na sarça, inclusive temos aqui, né, na sarça, aquele nome aqui começou a ser invocado. Então as pessoas conheciam o nome de Deus. Deus já havia sido mostrado para essas pessoas aqui nessa época, através da descendência de Sete. Então mesmo no decorrer da história recheada de pecado, Deus vai sempre preservando um povo, ou algumas pessoas, ou uma família, ou um indivíduo. Ainda que ele não preserve de forma institucionalizada, vamos dizer assim, ou oficial, Deus sempre vai preservar um povo para manter viva a promessa que ele fez lá atrás, que do descendente da mulher, da linhagem da mulher, virá aquele que irá pisar a cabeça da serpente. E aí, como eu gosto de fazer, eu separei 9 aplicaçõezinhas. A primeira é que Deus é o Criador de tudo o que é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Não há nada que eu possa ver de ruim que eu possa atribuir a Deus. Tudo o que o Senhor fez, Ele fez de forma perfeita, de forma boa. Não há erro algum nas ações de Deus. Se há algo de ruim nessa vida,
ela é culpa ou nossa, ou do pecado, ou do diabo. E no final das contas, vai ser tudo culpa do pecado. Sejam dos anjos, sejam nosso. Segunda coisa é que nós fomos criados para refletir o caráter de Deus enquanto governamos a criação. Nenhuma pessoa tem o direito de governar o que quer que seja com crueldade, com tirania, embora isso seja o que mais tenha por aí. Nós fomos chamados para governar, mas com amor, com bondade e com misericórdia, expressando o caráter de Deus, como imagem e semelhança do próprio Criador. Terceiro, não confie na sua própria definição de certo e errado. Não queira você decidir o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas acham que a gente precisa decidir o que é certo e o que é errado, que é tolice querer depender de Deus ou de um livro tão antigo. A esses a gente tem que responder com fé. Nós cremos e confiamos que Deus sabe o que é melhor para mim e para o mundo. Eu não preciso ter a arrogância de querer saber mais que Deus. Então eu preciso confiar que Deus sabe o que é melhor, o que é bom e o que é mal. E deixar e aceitar que aquilo que Deus disse é verdade. Porque não adianta nada eu saber que o que Deus fala é bom e eu não aceitar. Eu preciso então estar submetido à palavra de Deus. Quarto, escolha caminhar seguindo as próprias regras e você estará fazendo ídolos para você mesmo. Então ídolo não é só a estatuazinha de gesso, não é só o santo que você acende vela, não é só o boi de ouro. O ídolo é tudo aquilo que você constrói, fora ou dentro do seu coração, e que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pense algo que você não poderia viver sem. Qualquer coisa. Que se você perdesse essa coisa, ou essa pessoa, a sua vida acabaria. É aí que está o seu ídolo. Quer uma definição um pouco mais fácil? O que é que se alguém falar mal, o seu sangue sobe? Será que se alguém falar mal de um político X, o seu sangue sobe? E você começa a responder. Será que se alguém falar mal do seu país, o seu sangue sobe e você começa a responder? Será que se alguém falar mal de alguma pessoa, o seu sangue sobe e você começa a responder? Isso também é um indicativo para saber qual é o seu ídolo. Porque muitas dessas pessoas, muitos de nós, e eu me incluo nessa, muitos assuntos que me sobem o sangue na hora de responder, não acontece o mesmo quando alguém fala de Deus, mal do Criador. Quando alguém ofende a Deus, eu não tenho a mesma reação. Eu não tenho a mesma explosão, o sangue não sobe da mesma forma. Por que será? Por que será que eu não defendo com a mesma garra? Não que Deus precise, Deus não precisa de defender, de ninguém que eu defenda. Mas por que eu me sinto pessoalmente ofendido quando alguém fala mal do meu político e não quando alguém fala mal do meu Deus? Alguma coisa de errada não está certo. Quinto, Deus não vai nos isentar das consequências dos nossos pecados. Deus fez roupas para Adão e Eva, para que eles cobrissem as suas vergonhas. Deus pôs uma proteção em Caim, ainda que ele não merecesse. Mas Deus não deixou de expulsar Adão e Eva do jardim e não deixou de exilar Caim por toda a terra e de fazer com que a sua plantação não fosse mais possível. As consequências estarão aí. Deus não vai nos isentar da nossa responsabilidade, mas Ele pode agir com misericórdia. Talvez eu tenha que enfrentar consequências de decisões erradas que eu tomei na minha vida, mas eu posso enfrentá-las com Deus ou sem Deus. Sexto, Deus não vai agir com misericórdia nos salvando. Como é que é? Deus vai agir, mas não vai. Deus vai agir com misericórdia nos salvando, apesar dos nossos pecados.
Então, mesmo que nós continuemos pecando, mesmo que nós estejamos cada vez mais distante de Deus, ao longo de toda a história da humanidade, nós percebemos o pecado cada vez mais e mais e mais degradante. Isso vai desembocar em Noé, vai desembocar um pouco antes em Babel. Isso vai depois, enfim, trazer diversas consequências ao longo da história. Ainda assim, Deus vai agir com misericórdia, apesar de nós. E é só por causa disso que nós estamos vivos hoje. Sétimo, Deus não precisa da nossa migalha, da nossa atenção. Deus não precisa que eu me volte a Ele, Deus não precisa que eu defenda Ele, Deus não precisa que eu ofereça nada a Ele. Deus é autossuficiente, Deus é perfeito. Só que Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com a gente. Por isso que Ele criou o primeiro casal. Por isso que Ele ofereceu a Caim a chance de fazer o que era certo. Porque ele queria se relacionar. Ele não precisava de Caim, mas ele queria se relacionar com Caim. Cabe a nós sempre resistir ao pecado. Nunca poderemos dizer, o pecado era forte demais e eu não resisti. Lá no Novo Testamento, mais à frente, é dito o quê sobre isso? Vocês lembram? Não sobreveio sobre vocês tentação que seja sobre-humana, ou forte demais, que não pudessem suportar. Pelo contrário, junto dela veio o quê? O livramento, que o próprio Deus dá àquele que passa por essa tentação. Porque Deus não tenta ninguém, mas Ele dá o livramento para quem é tentado. Então nunca poderemos acusar a Deus de nos tentar ou de nos colocar em uma situação da qual não poderíamos sair. Cabe a nós dominar o desejo pelo pecado. E por último, Deus sempre vai preservar o seu povo, independente de eu cooperar com Ele ou não. Às vezes, algumas pessoas, às vezes nós mesmos, podemos chegar à conclusão de que nós somos insubstituíveis, que nós somos muito importantes, de que se nós pararmos de fazer o que estamos fazendo, aí, nossa, o que será da obra de Deus nessa cidade se eu me for? Se quiser, tem gente que pensa assim. E Deus não precisa da gente para fazer nada. Deus, Ele faz em nós, através de nós, mas principalmente apesar de nós. E a história está aí para provar isso. Quantas e quantas vezes já não tentaram destruir aqueles que Deus levantou? Que Deus sempre preservou. Abel, que era o justo, foi morto por Caim. A serpente devia ter comemorado. Mas logo nasceu Sete. E depois Enos, e junto com ele, o Senhor começou a ser invocado. A serpente comemorou também, quando o mundo inteiro estava contra Deus, mas ainda havia Noé e a sua família. A serpente comemorou quando os filhos de Noé não eram como Noé, mas mais à frente vai ter um camarada chamado Abraão, que nem era como Noé, nem era justo, mas o próprio Deus o fez justo, porque ele creu em Deus. Então, em todos os momentos, Deus sempre vai preservar a sua obra, apesar de nós. Não somos insubstituíveis, o que não significa que não sejamos importantes. Mas nós não somos insubstituíveis. Certo? Por hoje, nós vamos ficando por aqui, que já falei muito, né? E... Pastor, ora pra gente terminar?